Agora sim, agora estás a ver o ouvido da Regi. Que é suposto, que é suposto. Sim. Carla, boa noite. Boa Boa noite, noite. Carla. Boa noite, tudo bem? Este é o Boa Noite Tudo? Liberais, não é? Isto aqui é muito igual. Mas há um que ganha a todos, porque diz todos liberais, portanto, há um que vale mais. Completamente, completamente, completamente. Está tudo bem? Olha, antes de mais agradecer aqui a tua presença, a tua e a dos restantes, obviamente, e a tua disponibilidade e abertura para esta conversa. Isto não é o objetivo, é mesmo uma conversa com os candidatos, não só contigo como com o Rui, para cada um também conseguir expor as suas ideias. Pronto, e a conversa vai ser aqui moderada por mim e pela Madalena Domingos. Olá, boa noite. Boa noite. Somos aqui duas pessoas, dois intervenientes nesta lista, que na realidade propõe ser uma lista agregadora também para o Conselho Nacional aqui da Iniciativa Liberal. Então, começando aqui, se calhar com a primeira pergunta, que é assim, é uma pergunta mais tem a ver com a tua candidatura e o porquê da tua candidatura, ou seja, nunca foram conhecidas críticas tuas à direção da Iniciativa Liberal, enquanto estiveste na Comissão Executiva ou na Assembleia. Portanto, a ideia é sabermos exatamente o porquê, o que é que te levou a esta candidatura nesta altura do nosso partido. Muito bem. Eu também não poderia esperar outra coisa senão boas perguntas vindas de vocês. Olha, antes de mais, quero fazer um agradecimento também, não só pelo. Acho que estamos aqui a perder Carla. Espera aí. Nas listas da Comissão Executiva, mas as eleições na próxima convenção vão ser para diversos órgãos e o Conselho Nacional é extremamente. Espera que eu acho que perdemos aqui a Carla. Olha, Carla, às vezes estamos a ouvir com alguns cortes. Não sei se estás aí numa zona que a internet seja mais fraca. Boas eleições, mas que hajam bons debates e que seja também na convenção um bom momento do ponto de vista do órgão do Conselho Nacional. Em relação à tua pergunta, é assim, é sobretudo bastante fácil para quem me conhece entender a questão das não críticas públicas, porque eu sempre fiz as críticas nos fóruns próprios. Portanto, eu todos os dias optei sempre, e estou por convicção, a lutar por um projeto de um Portugal mais liberal, a construir objetivamente aquilo que eu acho que é um enorme projeto, uma história de sucesso e que ainda tem muito mais para crescer e para continuar a ser de sucesso. Mas objetivamente, e há muitas situações em que tive muitas divergências, muitas delas que subscrevi, muitas situações com que concordei muito, mas também tive divergências. E essas divergências eu apresentei-as onde eu acho que devem ser em sede própria. Eu acho que nós temos que ter a importância que nós somos mais do que o próprio partido. E há um dever também público, sobretudo quando nós temos algumas posições de destaque, eu quero no gabinete parlamentar, quero na Comissão Executiva, obviamente que tinha algum destaque e, portanto, eu acho que era importante fazê-lo em sede própria. E também faz com que essas divergências expliquem a mais-valia que eu considero haver nesta candidatura. Portanto, porque se fosse para ser igual, não valia a pena haver duas candidaturas, basicamente. Obviamente que há muitos temas que nós partilhamos em comum, isso é natural, mas é importante assumir a forma de gestão do partido, do ponto de vista de descentralização, do ponto de vista de comunicação, trabalho em rede, sinergias, todo um conjunto de situação que eu acho que é muitíssimo importante levar de outra forma, isto do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Há uma convocação para a ação e uma premência, quase com um sentido de urgência, em nós marcarmos a agenda política com as ideias liberais, que eu acho que é importante imprimir esse ritmo. Bem, há imensas coisas que justificam, mas no final da história é importante haver uma avaliação. Houve, sim, divergências indicadas nos locais próprios. Há consideração se há uma mais-valia na candidatura, sim ou não. Há apoio, sim ou não. E passar todas essas decisões, aqui estamos.
Muito bem. Madalena, não sei se queres agora também fazer uma pergunta. Sim. Acho que sim, faz todo o sentido. E posto isto, também leva-nos aqui agora a outra pergunta, que é o que é que distingue, por exemplo, a tua candidatura da do Rui Rocha, neste caso? Muito Quais bem. as diferenças, aquilo que tu defendes neste momento que é importante para o crescimento do partido? Muito bem. Acho que há várias diferenças que nós podemos arrumar, não é? Do ponto de vista interno, externo e depois também a própria personalidade, não é? Do ponto de vista interno, claramente há uma forma de gerir o partido de uma forma diferente. Eu acho que é importante aproximar desde logo as estruturas local e nacional, por um lado, e um trabalho em rede que é muito importante de ter. Muitas vezes eu tenho falado no tema das sinergias e da produtividade. Há coisas que são muito evidentes, não é? Nós, quando apresentamos uma proposta, é importante haver também um próprio serviço aos membros, aos núcleos, a quem está a dar apoio aos autarcas. Há um trabalho que deve ser feito, não só em conjunto, mas que dê para potenciar, para otimizar os trabalhos uns dos outros. Depois há um dever de informação e há uma lógica muito mais colaborativa, descentralizada, participada, porque assim, a Iniciativa Liberal é um partido privilegiadíssimo do ponto de vista da vontade dos membros participarem, e eu acho que temos que dar um salto, por um lado, quer nessa participação e, por outro lado, no robustecimento de fazermos isto de uma forma coerente e consistente para conseguirmos consolidar internamente para ganhar votos lá fora. Portanto, internamente, um modelo diferente, mais participativo e mais consistente. Para fora, maior foco na ação. É importante, eu estava a comentar-vos há pouco que queremos marcar a agenda política. Eu acho que há um caminho enorme de marcação na agenda política e há um caminho enorme também de segmentos eleitorais aos quais nós não estamos a chegar, nós estamos a ser muito marcados monotematicamente, é-nos fortemente acusado que temos sido mais monotemáticos e quer do ponto de vista das bandeiras, quer do ponto de vista dos públicos eleitorais, é possível fazer esse crescimento. No final da história há de sempre haver uma diferença que são os próprios estilos das pessoas, a própria liderança, a própria personalidade e que isso obviamente cada pessoa é diferente, não é? Cada pessoa é como é. Claro, é isso. Bom, isto agora para sairmos um bocadinho também do guião e com uma pergunta mais sair fora um bocadinho da caixa. Muitas vezes diz que as candidaturas são diferentes e na realidade na Assembleia não houve nenhum apoio público, pelo menos expresso, de ninguém à tua candidatura. As pessoas não gostaram do teu trabalho na Assembleia da República? Eu normalmente eu até costumo jogar na equipa dos modestos, mas eu posso dizer que o meu trabalho na Assembleia da República é reconhecidamente muito bom. Pronto, portanto, quer interna, quer externamente. Eu não perdi oportunidades nenhumas, quer nas comissões onde estou, estou na Comissão de Orçamento e Finanças e na de Educação, não é? E estando na Comissão de Orçamento e Finanças, coordeno o Orçamento de Estado. Portanto, eu não perdi oportunidades para apresentar as nossas medidas, para defender acerrimamente aquilo que é o nosso programa e que são os nossos valores, com vários temas, desde simplificações fiscais, pacotes para profissionais liberais, na educação, muito visceralmente, quer das autonomias das escolas, muito foco também na liberdade de escolha, certo, mas na igualdade de oportunidades. Tivemos medidas aprovadas, uma medida no Estatuto de Bolseiros, que foi muito marcante, mesmo para públicos, não só porque marca a vida das pessoas, mas porque houve pessoas que, afinal, os liberais não são aqueles fascínoras sociais, porque às vezes nos tentam pintar, não é? Portanto, isso é importante. Mas não só no trabalho parlamentar, mas enquanto deputada, e hoje já antes tinha tido a oportunidade de poder representar o partido em diversos fóruns, mas acabo que enquanto deputada a ter tido a oportunidade de nos representar em vários locais, mesmo noutros temas. E sempre tive uma grande autopressão, porque é a minha forma de estar, para apresentar
trabalho, e eu acho que as evidências destes meses de trabalho são claras. Portanto, elas já tinham sido claras enquanto apoio na fase de deputado único, e agora um trabalho como deputada eu acho que é bastante evidente que tem sido um trabalho robusto, não é um trabalho, uma política por pressão de bytes, é reconhecido que há sustentabilidade e sustentação nas intervenções, nas medidas. Eu acho que isso é fundamental, porque também é assim que eu me revejo, não é? Também foi um dos motivos pelo qual também vim para a Iniciativa Liberal e que vim ajudar a construir o projeto, e é nessa robustez e nessa credibilidade que eu acho que também que nós temos que continuar o caminho e que há espaço para crescer, e que ainda para mais, se nós queremos ser partido de governo, não há outro caminho para mim que faça sentido, mas que ainda mais se justifica hoje em dia, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se calhar, em vez de passar já à Madalena, fazer só mais uma pergunta. Falaste de um tema também muito particular e que tem a ver com a parte também social, que nós não somos fascínoras, às vezes as pessoas pensam um bocadinho nessa parte, não é que nós somos quase uns insensíveis que andamos aqui. Isso marca também a tua candidatura e a tua postura? Ou seja, de que forma é que olhas para isso, dessa forma, se calhar mais social, e desmontar essa parte argumentativa? Não sei. Ok. Sim. Diz. Aqui algumas fases de alguns comentários para se essa matriz também, uma componente um bocadinho mais social, se faz parte da matriz da candidatura, é isso, não é? Exatamente, é isso mesmo. Sim, é assim, É isso. eu tenho inclusivamente afirmado não obstante não termos slogans de campanha e ter tudo isto, porque pronto, tudo isto está a ser montado, obviamente, mas há logo uma ideia base com que arranco da questão do mais crescimento e mais mobilidade social, porque é um tema que eu acho que nos é muitíssimo caro e que é importante nós também marcarmos mais a agenda e felizmente, eu já tive a felicidade de ter inclusivamente uma jornalista a perguntar-me aqui na semana passada, a dizer, então, mas diga-me, vamos falar da mobilidade social, mas então como é que o liberalismo pode ajudar à mobilidade social? Eu, olha que maravilha, pronto, é já, vamos conversar sobre o assunto, porque em boa verdade, muitas vezes, quase não temos tido essa tanta oportunidade, por estranho que pareça, de explicarmos as coisas. Eu acho que nós temos que dar o salto de conseguirmos fazer chegar às pessoas, efetivamente, com os diversos tipos de bandeiras. Não é verdade que nós só temos para um determinado grau de literacia urbano, que nós temos um conjunto, nós falamos muito nos bichos-papões, não é? Nós temos um conjunto de bichos-papões associados às nossas políticas que obviamente os temos que desmontar. Portanto, nós quando vamos falar sobre o acesso efetivo, o acesso universal à saúde, quando nós denunciamos o estado em que está a educação e que queremos uma educação que não seja uma educação para ricos e para pobres, nós estamos a ter as ditas preocupações sociais também. Eu, de um ponto de vista liberal, fazer com que cada pessoa tenha uma igualdade de oportunidades, possa se realizar, seja de que forma for, e nós conseguirmos passar as nossas políticas nos diversos segmentos da população, mas conseguirmos explicar efetivamente na vida real como é que isto se conjuga com uma melhoria da vida, nomeadamente numa componente da mobilidade social, que é um tema em que em Portugal está claramente, o elevador social está claramente estragado, é fundamental, mas isso vai ser, é claramente uma marca. Mas, aliás, nós temos um caminho gigante para fazer nas diversas bandeiras em que temos. Felizmente temos muitas, é bom sinal. Sem dúvida. Ainda há um caminho a percorrer aqui para mudar as mentalidades em Portugal. Muito. Sim. Consideras que talvez ainda possamos fazer mais a nível de comunicação nesse sentido? Ainda há algumas ideias que se calhar não as estamos a transmitir da forma mais eficaz? Não, claro, sim, claramente. Em relação a, só um ponto na tua pergunta, nós temos costumado dizer que há uma componente de revolução cultural, não é? E isso é muito importante, porque nós continuamos a viver muito no discurso político, também dos comentadores, não sei, se calhar estou um bocadinho enviesada, mas tenho a sensação, apesar de tudo, que nos últimos 2, 3 anos tem melhorado um bocadinho ao nível dos comentadores, mas sobretudo ao nível do espectro político.
Continua a haver muito aquela lógica de o empresário é um malandro, tudo quanto é relacionado com o crescimento e com as empresas está associado quase a um lado negro da força, e portanto há toda uma semântica que nós temos de desligar. Depois, objetivamente, Portugal é pouco liberal, e portanto, e nós efetivamente construímos a iniciativa liberal, um processo importantíssimo de abertura deste espaço político, mas isto significa que temos que ir vencendo barreiras e nós próprios contribuirmos para o esclarecimento do que é o liberalismo e do que é que as políticas liberais podem ser vantajosas. Em relação ao trabalho de comunicação, acho que sim, acho que é claramente possível fazer um melhor trabalho e mais trabalho do ponto de vista de comunicação, quer interno, quer externo. Do ponto de vista externo, acho que é possível nós termos mais segmentação e atingirmos mais públicos. Estamos a falar de pequenos empresários, estamos a falar de pessoas a ver nas zonas de periferias, onde há uma margem enorme de crescimento, estamos a falar de cidades de média dimensão, onde temos um potencial de crescimento enorme, mas eu tenho falado com muitas pessoas, e não só agora nesta fase, mas já anteriormente, do interior, que às vezes que nos falam, mas e como do ponto de vista da descentralização, e que não fazem da ideia que nós defendemos. O que é que nós defendemos do ponto de vista da agricultura? O que é que nós falamos do ponto de vista da descentralização do património cultural? O que é que nós falamos da descentralização ao nível da justiça? Há imensas situações em que nós temos soluções concretas, quer para tipos de eleitores, quer mesmo do ponto de vista da coesão territorial e zonas geográficas, que ainda não são conhecidas. Ora, isto é um desafio, ele próprio também de comunicação. Internamente, também acho que há um enorme caminho a percorrer de informação aos membros, núcleos e autarcas. Quer do que temos, na forma como das nossas medidas, e portanto também aí há um trabalho Perdemos-te aqui durante 2 segundos. Estás-nos a ouvir? Sim, perdemos-te aqui durante 2 segundos. Não sei se é da minha ou se é da tua internet. Mas, olha, tinha aqui uma pergunta também. Falaste, portanto, cá realmente há muito desconhecimento sobre o liberalismo e as pessoas também não sabem bem. Se porventura, se por um milagre, as pessoas percebessem realmente as vantagens do liberalismo e fosse eleita, agora virando um bocadinho mais para fora, a primeira-ministra, as tuas primeiras medidas, a tua primeira medida ou as tuas primeiras, seriam dirigidas a quem e porquê? Ou seja, se por um milagre acontecesse, quais seriam as tuas medidas? Muito bem. Sendo especialmente interessante a palavra do milagre. É assim, um bom milagre, atenção. Um bom milagre. Quando uma empresa seria certamente possível tomar várias medidas, não é? Porque obviamente que um governo pode atuar de uma forma ampla. Há temas que têm que ser tratados. Nós temos falado muito, há 2 áreas em que temos falado muito, obviamente na componente da área da saúde e da educação. Nós não podemos viver num país, sinceramente, tranquilos, em que quer na saúde, quer na educação, temos um país para pobres e outros para ricos. Não é possível. Pronto. E há coisas muito, eu diria que até simples, não é? Nós não podemos pôr grávidas a viajar horas de ambulância simplesmente porque não podem ir para uma clínica privada. Não faz sentido. Na educação, a autonomia das escolas é fundamental, não só do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dos processos pedagógicos, mas até como parte da solução das contratações dos termos das contratações de professores. Há alguns temas que podem ser feitos com brevidade, não é preciso uma legislatura inteira, que é ao nível da autonomia das escolas e ao nível do retomar dos contratos de desenvolvimento, dos contratos simples de desenvolvimento e também dos de cooperação, atenção, porque o ensino, a educação especial deve merecer uma atenção especial, mas são temas que rapidamente fazem bastante diferença.
há temas gigantes de importância do ponto de vista de coesão territorial para a agricultura e ambientais, que é importante implementar uma política relacionada com a seca. Na política de água, nós somos dos partidos que temos uma política de água mais coerente e é importante, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da coesão territorial. E enquanto porque há vários ministérios, não é? Há várias políticas a concorrer, há um tema que nós nunca podemos deixar de largar como principal, que é Portugal tem de crescer. Se Portugal não crescer, não há capacidade de pagar maiores salários, não há sustentabilidade da segurança social, não há redução da dívida pública, portanto, há todo um conjunto de efeitos que vêm a partir do crescimento. Agora, há aqui um tema que é, nós não temos que ter medo de criar riqueza. Significa, sim senhor, a parte fiscal, a capacidade de atrair empresas, simplificar os processos para as empresas, portanto não temos que ter medo do tema criar riqueza e crescimento. Isto tem de vir acompanhado com uma reforma da administração pública, ponto. Tem que haver uma efetiva descentralização, tem que haver um desprograma institucional, portanto, sinergias em termos de fusões, sinergias do ponto de vista dos institutos públicos, e há uma coisa que muitas vezes estamos a falar nas reformas da administração pública, não sei se vocês já repararam, provavelmente muitos de vocês sim, que fala-se muito do PRR e da digitalização, mas não se fala de reforma de processos. Portanto, em qualquer situação que nós consideramos nas empresas, quando há um processo de transformação digital, nós não estamos a falar de melhorar os softwares, nós estamos a falar de alteração de processo. E, portanto, há uma reforma importante também para haver, do ponto de vista de custos e de eficiência, uma compensação para que tudo isto fique mais equilibrado e para que o que nós produzimos, efetivamente, seja equilibrado e que estejamos numa rota de crescimento. Basicamente, atuaria aqui em diversas frentes. Sem dúvida, há muitas coisas a fazer, e sei que tens dito, temos visto que tens dito que tens um espírito reformista, algo que realmente é preciso também, precisamos de fazer várias coisas aqui a nível nacional. Por onde é que tu começarias? Qual seria a tua prioridade? Se tivesses que escolher, não pudesses fazer tudo em simultâneo? Tudo em simultâneo não, mas é assim, repara que estas medidas são em diversas áreas governativas e em vários ministérios, não é? Mas claramente a componente da criação de riqueza e a educação, acho que seriam aqueles, dentro destes, seriam os dois principais. Mas volto a dizer, havendo várias, quando os recursos são poucos, se houvesse uma pessoa a trabalhar um ministério, teríamos de ser, mas havendo vários ministérios, é possível ir trabalhando nestas áreas em simultâneo. Um apontamento, estavas a dizer, da questão do reformista, sim, eu tenho utilizado muito, que não sou populista, sou reformista. Há um tema que eu acho que é mesmo muito importante. No final da história, nós estamos aqui estamos num partido, estamos com alguma visibilidade. Eu, no facto, em concreto, na circunstância de estar como deputada, é um privilégio, não é? E nós podemos fazer coisas, nós podemos tomar ações, nós podemos mostrar políticas, mostrar alternativas, e isso é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E, portanto, esta convocação para a ação e este aproveitarmos, os dias são para se aproveitar, não é? Sobretudo quando temos responsabilidades. O nosso mandato é claro, e a premência do que se passa, eu não tenho uma apreciação muito positiva de como está o estado do país neste momento, mas em contrapartida tenho uma visão muito positiva sobre o que é que se poderia fazer. E, portanto, esta conjugação entre o inconformismo e a vontade de fazer, eu acho que isto é muito, não só acho que é muito poderoso, como acho que este é muito do ADN da iniciativa liberal. E isso é algo que eu desde o primeiro dia reconheço, e eu acho que é uma altura de nós voltarmos a robustecer também este ADN, porque acho que não é apenas uma característica minha, acho que é uma característica bastante transversal nos membros. Sem dúvida. Nós agora, se calhar, vamos passar aqui para as perguntas também de quem está a assistir. Muito bem. E há aqui 2 ou 3 perguntas, por acaso, bastante interessantes.
São todas, são todas interessantes. Ou não fôssemos liberais, não é? Exatamente. Não. Pergunta, há aqui uma do Flávio. de certeza que haverão muitas. Sim, muitas perguntas. Há aqui uma do Flávio Lança que pergunta, basicamente tu propões uma comissão executiva mais reduzida, com menos elementos. Em que é que pensas que isso vai ajudar, até porque o número de núcleos está a crescer e somos cada vez mais. A tua ideia é no futuro criares uma comissão executiva mais profissional, ou seja, a trabalhar full time? Qual é a tua ideia sobre isso e o porquê dessa iniciativa, por assim dizer? Muito bem. Eu acho que é um exemplo, e sim, realmente é uma boa pergunta. Eu acho que para já acho que é um bom exemplo que damos. O mais importante numa comissão executiva, na minha opinião, é que seja uma boa equipa, trabalhe bem em equipa, que seja capaz não só de executar o mandato que tenha, mas 15 vamos ser poucos, como 20, 25 ou 50 seríamos. Isto só é possível ser feito em trabalho de grupo. Isto só é possível fazer com uma gestão descentralizada. Isto só é possível fazer com ligação das estruturas da Comissão Executiva com outras estruturas do partido. Isto significa que a Comissão Executiva tem que trabalhar em grupo, ser eficaz, eficiente, ter um mandato claro, funcionar muito também como gestor de projetos, no sentido em ter ter grupos de trabalho claros e aí multiplicarmos. O projeto de gestão e de descentralização passa por isso também. No fundo, defendermos um pouco aquilo que nós defendemos para o país, quer do ponto de vista governativo, quer do ponto de vista de descentralização para o país, é aplicarmos isso nós próprios para o nosso partido. Estou muitíssimo confortável com esta dimensão. Claro que exige que seja uma comissão executiva com a qualidade e com as especialidades que são necessárias, mas volto a dizer, todas as pessoas na prática são poucas, porque o objetivo é nós trabalharmos em grupo e com as outras estruturas do partido, e que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Ok, vamos passar aqui então para outra pergunta, já temos aqui algumas. Ok, por exemplo, aqui o Ricardo Ladeiras pergunta, pensando nos próximos atos eleitorais, quais as principais estratégias para aproximar a IEL dos portugueses, nomeadamente das faixas da população mais afastadas? Ok. É assim, há muitas medidas e nós no programa que vamos ser bastante concretos e detalhados. Nos próximos atos eleitorais, eu suponho, não sei se estão a falar em concreto dos Açores, Madeira e europeias. Aí há um trabalho... O Pedro Albuquerque, por acaso, fez aqui, mete uma pergunta também sobre as próximas, portanto até pode juntar as duas, até os próximos atos eleitorais, Açores, Madeira, etc. E qual é que é a pergunta concreta? Ou é só para falar sobre o tema? Como propõem trabalhar na criação de conteúdos e formação dos membros para conseguirem colaborar na visão europeia da IEL e no respectivo processo eleitoral? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Para já, em termos de objetivos eleitorais, muito claramente, eleger na Madeira, eleger nas europeias, multiplicar a representação nos Açores. É importante, e eu já tive a oportunidade de convidar e que vamos agendar, quer com os Açores, quer com a Madeira, reuniões concretas para nós apresentarmos o detalhe, o que nós temos já pensado em termos de medidas regionais, mas gostávamos também de os ouvir e de trocar opiniões. Já fizemos esse convite, nós estamos em pleno processo orçamental neste momento e, portanto, há aqui algumas conjugações de calendário, vamos fazer isso muito em breve. Tal como lançamos o repto nos núcleos internacionais para podermos reunir por via Zoom com os núcleos, porque consideramos que é bastante importante. Há todo um trabalho de
de sinergias e que são diferentes em ambos. Quer nos Açores, quer na Madeira, políticas regionais, quer nos internacionais, nós estamos a pensar dotar no gabinete de estudos áreas específicas para trabalhar, mais uma vez, em rede, porque há coisas, imagina, o Porto Santo tem o tema da dessalinização e Açores tem uma relação privilegiada e tem conhecimento específico sobre a NATO, sobre a gestão do mar, por exemplo. Não há por que não aproveitarmos no continente este know-how. Da mesma forma, núcleos internacionais, há políticas noutros países que fazem sentido nós termos conhecimento. Por que é que nós não nos reunimos com o núcleo do Reino Unido e fazemos, conversamos e nos dotamos de mais conhecimento sobre o que é que se passa efetivamente e como desmontarmos todo o tema montado à volta das políticas de natureza. Quer dizer, no fundo, para já, diz logo, mudarmos aqui a mentalidade, que é as regiões autónomas não significam isolamento e, por outro lado, nós somos tão pró-internacionalização, também temos de ter as sinergias com os núcleos internacionais, isto por um lado. E isto vai se refletir não só no maior contacto, mas no tal trabalho em rede também, respeitando as especificidades. Isto vai permitir também ter estratégias de crescimento específicas para a Madeira, estratégias específicas de crescimento para os Açores e crescimento, nomeadamente, nos ciclos na Europa. É bastante importante termos uma lógica contínua de robustecimento de programas. Nosso intuito é, desde logo, na Madeira e nos Açores, fazermos estudos eleitorais, percebermos bem as percepções de como é que são as bandeiras eleitorais, para que possamos trabalhar de uma forma focada e com um foco objetivo a crescimento, a um plano de crescimento nas duas regiões. E é importante trabalharmos já nos programas para as eleições, porque não há surpresa que vai haver eleições, certo? Portanto, se não há uma surpresa em que vai haver eleições, nós podemos perfeitamente e devemos perfeitamente começar desde já, com toda a tranquilidade, mas naquela famosa expressão do sem pausas nem pressas, não é? Portanto, mas com um bocadinho mais pressa do que aquilo que a expressão diz, mas começarmos já a trabalhar nos programas e construir, até porque é uma forma também de irmos apresentando e de nos ir aproximando dos possíveis eleitores. Perfeito. Já agora também faço aqui o reforço, temos aqui bastantes perguntas. Esta é a oportunidade, liberais, de fazerem as vossas perguntas à Carla, que é importante para... Sim, sendo que, do ponto de vista da apresentação do programa, tens cuidado, porque eu tenho que deixar umas surpresas para o programa. Não, sim, é isso, não pode ser tudo aqui. Não pode ser tudo hoje. E eu tenho, obviamente há temas também que estamos a talhar e a trabalhar equipas, estamos agora a montar muitas coisas, mas sim. Claro. Há aqui por acaso uma pergunta que eu também tenho essa curiosidade, que é do Francisco Paulino, que é: boa noite, gostaria que a Carla desenvolvesse a componente de matriz profundamente tolerante e humanista, tens referido isso várias vezes. O que é para ti essa matriz e em que é que essa matriz se diferencia da matriz atual do partido? Muito bem. Eu acho que, sobretudo, eu acho que é importante, e eu quis mesmo muito reafirmar qual é que era a matriz, porque nós temos andado, até recentemente, com um bocadinho, às vezes em muitos discursos, às vezes em muitas ou declarações, ou em circunstâncias, com uma busca de um liberalómetro, não é? Um bocadinho de dor. E eu optei por fazer uma coisa que é muito simples, na minha opinião, mas que eu acho que é bastante eficaz, que é dizer, olha, nós somos isto é o que nós somos. Nós somos liberais em toda a linha. Somos liberais do ponto de vista político, económico e social, temos uma matriz tolerante e uma matriz humanista. Este é o nosso projeto. Eu estou-me a candidatar à presidência, nós estamos a candidatar a uma comissão executiva de um partido liberal, não é um partido de outro tipo, é o Partido Liberal, e este é o nosso projeto. Vamos apresentar uma equipa e vamos apresentar um programa.
E isto é muito importante porque é natural haver, então tu começaste a dizer que, por dizer que com liberais é normal haver tantas perguntas, não é? Portanto, e nós temos muitas perguntas, muitas opiniões e é natural que não haja uma adesão completa, seja alguma medida do programa ou que dentro das diversas vertentes do liberalismo pode haver pessoas em que estejam um bocadinho mais identificadas com a luta, digamos assim, podemos dizer mesmo pela luta, com determinadas bandeiras. Isso é tudo tranquilo. O que é importante? É nós assumirmos o que é que somos. Nós somos politicamente, economicamente e socialmente liberais. Ponto. Tolerantes. Que a tolerância é abrangida de uma forma bastante ampla. Respeito pelos projetos individuais de cada um, da forma que se realizem, como considerarem. E a partir daqui vamos construindo, olhando. E há outro tema que eu também, em relação à matriz, é que nós somos que tenho identificado, tenho reforçado bastante, que é, eu acho que nós somos poucos liberais em Portugal, não é? E, portanto, nós temos que estar aqui muito unidos nas nossas divergências, na nossa diversidade, nas nossas diferenças de opiniões, robustecermos e depois irmos lutar lá fora, não é? A nossa luta é na conquista no Portugal, que é pouco liberal, passarmos para Portugal mais liberal. E eu quero focar a ação nisso, ok? Ok, vamos ver então aqui, entretanto, há aqui mais algumas perguntas a surgir. O Luís Nobre Lucas pergunta que grupos de trabalho pretendes criar, se fores eleita, no sentido de não haver desperdício de mão de obra dentro do partido? É assim, eu ainda não te consigo dar todo esse detalhe, não é natural, mas na prática o trabalho, os grupos de trabalho têm que ser uma forma de trabalho, portanto, no limite, eu não acho que haja uma sapiência única numa determinada área. Agora, quer nas áreas da Comissão Executiva, quer nas outras áreas do partido, estamos a falar em termos de núcleos, de autarcas, estamos a falar nos gabinetes de estudos, nas áreas de formação, nas áreas de comunicação e criação de novas áreas de integração, de participação política. Há muitas áreas de trabalho que têm que crescer, mas assim, no fundo, aquilo que vocês podem assumir é todas as áreas em que nós vamos trabalhar no programa, vai haver uma lógica de trabalho colaborativo e quem quiser participar, que tem que ser de uma forma, obviamente, organizada, no sentido de tem de haver metodologias de trabalho, tem de haver tem que de formas de organização para que no final haja uma coerência, para que no final haja um chamado, é uma forma tem que ser uma forma de nessa tal. Carla, não sei se nos estás a ouvir. Perfeitamente. Tá. Há aqui uma pergunta do Ricardo também bastante interessante, que tem a ver, que é uma preocupação genérica, tem a ver com a parte humana e também com a maturidade, que é a seguir como é que tu imaginas, se te tornares a próxima líder liberal, por assim dizer, como é que tu imaginas o dia seguinte e o trabalho parlamentar? Portanto, com os restantes colegas dentro da Assembleia, quer em termos das iniciativas que tu tens que tu vais ter na Assembleia, como é que tu imaginas esse trabalho, uma vez que o outro concorrente trabalha contigo na Assembleia, e como é que depois isso é eventualmente gerido quer ganhe um, quer ganhe outro, vão ter que continuar a trabalhar em conjunto, não é? Não sei se ouviste tudo. Nos últimos segundos houve aqui algum avanço. Como é que vamos continuar a trabalhar em conjunto? É isso, não é? Exatamente, é isso. É assim, eu posso falar por mim. Eu acho que é importante nós lembrarmos
e isso é válido, nomeadamente, na elevação da campanha, é importante na forma como nós damos também um exemplo na forma como queremos construir e falar de alternativas e de visões de futuro e como é que nós conseguimos robustecer o partido, ter ideias, e quando a campanha é positiva e é focada em como é que nós podemos melhorar o partido cá dentro e como é que podemos fazer crescer a iniciativa liberal lá fora, no final da história é isso que nos deve motivar. Eu acho que depois tem de ser e deve ser possível fazer um trabalho em conjunto. Eu falo por mim, eu estou aqui, eu quero fazer crescer a iniciativa liberal, quero que o liberalismo cresça em Portugal e estou focada no sucesso, no trabalho, no dia-a-dia. E isso parte pelo trabalho, quer seja no Parlamento, quer seja no partido, quer seja onde for. Pronto. E, portanto, eu acho que isso é importante. Os eleitores votaram em nós e não esperam outra coisa senão uma belíssima entrega de trabalho, não é? E, pronto. E nós não queremos apenas renovar os votos desses, mas queremos ganhar muitos mais. E, portanto, nós temos que ser o mais dignos possíveis e merecedores desse trabalho. E pronto, portanto, eu acho que é mais do que nossa obrigação, nosso dever, nossa honra, nosso tudo, de continuarmos a fazer esse trabalho. Eu falo para mim. Sem dúvida, sem dúvida. Mudando agora aqui um pouco o assunto, temos aqui uma pergunta do Nuno Cruz. Sendo ele membro de pleno direito da ALDE, de que forma é que estamos a contribuir e a usufruir desta aliança? Qual é a tua visão? Muito bem, não te consigo dar em detalhe, sinceramente, o que é que nós temos conseguido usufruir. Posso dizer que acho que é importante, e ainda mais se nós conseguirmos eleger, ou quando conseguirmos eleger para o Parlamento Europeu, passarmos também a fazer parte do grupo do Renew Europe, que significa que vamos ter acesso a muito mais sinergias, muito mais informação e trabalho de grupo. Eu acho que é importante nós ganharmos mais dimensão internacional. Pelas experiências, pelo robustecimento, porque há experiências governativas e é importante, nós não nos podemos esquecer que nós não queremos ser um partido de protesto, nós queremos ser um partido de governo, e significa que dentro da família liberal há essa experiência, há esse conhecimento, e portanto conseguirmos dar esse salto e aproveitando essas possibilidades internacionais, eu acho que é extraordinariamente importante. Também como formação de membros e de estruturas, portanto, eu acho que há um conjunto enorme de sinergias e de melhorias a fazer, claramente. Carla, agora uma pergunta se calhar mais pessoal, que é pronto, não, mas obviamente sem entrar na vida privada, que é... Oi! Tu tinhas uma carreira profissional antes de juntar à AIL, portanto tinhas uma carreira profissional, e a pergunta é o que é que te levou a juntar à AIL? Quem te levou, o que é que te levou, e como é que tem sido este trabalho de... começaste portanto, no gabinete de estudos e agora como deputada, como é que tens encarado isso e o que é que tens sentido? Olha, verdade, fiz um momento de enorme loucura, de enorme loucura. Lembro-me que às vezes há assim, alguns detalhes que não tenho tanto presente. Lembro-me perfeitamente do momento em que o Carlos Guimarães Pinto me ligou a fazer o desafio para a desassossegar, que é uma palavra que eu gosto tanto, gosto muito da palavra do desassossego e do desassossego construtivo. Para desafiar para uma dupla valência, para estar na Assembleia. Eu na altura tinha sido número 2 em Lisboa e, portanto, estava a seguir ao João e havia uma vantagem, seria positivo estar também na Assembleia, e com um desafio concreto de montar um gabinete de estudos. Coisa que eu, sendo tão crítica por um lado da forma como eu vi, como eu encarava a política, com a tal falta de robustecimento, sempre, já profissionalmente, mas toma-se uma ação e esquecem-se das consequências adversas disso. Isto nunca me fez muito sentido. E, portanto, de repente perceber que poderia ter a oportunidade de fazer essa diferença foi
foi interessante. No entanto, os custos em diversos sentidos, literais e não literais, eram bastante grandes. A decisão foi uma decisão mesmo de convicção e de paixão, que é há poucas alturas na vida que nós podemos ser confrontados com a possibilidade de fazer uma diferença. E juntando tudo, a resposta foi muito mais rápida do que aquela que era expectável para alguém que nunca tinha pensado sequer estar num partido político, e que as coisas foram todas acontecendo até de uma forma bastante rápida. Há dias e horas de todo o tipo e mais algum. No final da história, por muitas ou dúvidas ou dificuldades ou o que há, eu acho que nós somos privilegiados, mesmo. Acharem que nós somos privilegiados da sociedade e tudo mais, não é nesse sentido, é no sentido em que podermos lutar por coisas que acreditamos, poder fazer um trabalho que eu acho que é um trabalho nobre, ao contrário do que... Deixa-me contar-vos uma história. Eu trabalhava na área durante muitos anos, e eu continuo a considerar uma gestora, mas na área de seguros. Eu sei que às vezes os seguros têm assim uma certa fama, uma certa má fama, sendo um setor que eu adoro. Então às vezes brincava com os meus colegas a dizer, eu passei de seguros para a política, como é que isto é possível? Pronto. Mas em boa verdade a política é uma área que é uma área bastante nobre, não é? Porque nós estamos a tentar lutar por construir alguma coisa melhor. Certamente outros colegas de outros partidos que eu acho que estou diametralmente oposta e acho que as políticas deles só pioram o país, mas eu acredito que eles no fundo querem melhorar, não é? Mas é uma atividade bastante nobre e, portanto, tem sido um percurso extraordinário, com muitos mais cabelos brancos, sem dúvida nenhuma, para grande desgosto da minha mãe, mas sinceramente tem sido um privilégio. Vamos passar aqui então à outra pergunta, do Nuno Cruz também. Hipoteticamente falando, se estivéssemos perante um cenário de uma eventual composição de uma geringonça da direita democrática, qual seria a tua posição? Como agirias? Eu já tenho falado várias vezes, mas suponho que a pergunta em concreto são sobre as linhas vermelhas, não é? Sim, depois mais abaixo temos o Ricardo a complementá-la e refere-se, se isso implicasse o Chega para haver maioria e que se fosse pensado e proposto pelo líder do PSD, qual seria a posição? Várias vezes, em diversas circunstâncias, que... Madalena, posso pedir para repetir? Eu penso que estamos aqui com alguns problemas de som, então deixei de te ouvir. Mas agora estamos a ouvir. A Carla pediu para tu repetir a pergunta. Ok, desculpa. Então, a pergunta, sim, tinha a ver com a questão da composição de uma geringonça à direita, qual seria a tua posição? E se isso implicasse o Chega para haver maioria e fosse pensado e proposto pelo líder do PSD, qual seria a posição da IEL, tendo-te a ti como líder? Ok, eu tenho sido muito clara que há uma manutenção dessa posição, eu revejo-me na posição que nós temos tido até agora, e é para manter de haver a linha vermelha com o Chega no que diz a coligações governativas. Okay? É para manter claramente essa linha. Tenho revisto e é para manter de futuro. Já agora, Carla, a lista T, como é uma lista para o Conselho Nacional, eu acho que era importante também ter a tua visão sobre como é que tu olhas para o Conselho Nacional. Há várias visões, não só nas questões que têm sido mais faladas ultimamente no partido, desde as inerências. Como é que tu vês o papel do Conselho Nacional, exatamente de que forma, e o seu benefício para o partido como um todo? Muito bem. Eu não estou a dizer isto por estar aqui convosco, já tenho tido esta discussão já muito antes até destas circunstâncias em específico, em que nós estamos agora eleitorais, e que eu tenho defendido esta posição. Eu acho o Conselho Nacional um órgão importantíssimo e que deve ser robustecido,
E quando eu digo robustecido, significa o quê? Termos com maior frequência conselhos nacionais, termos uma relação, uma escuta ativa, mais escuta ativa em relação aos conselheiros. Acho que é muito importante, acho que o processo em que estamos atualmente de diversas listas vejo como muito positivo. E já assumi publicamente, e é uma posição em que com os colegas da Comissão Executiva com que já estamos e no grupo que continua a ser escolhido é totalmente unânime, portanto muitíssimo confortável em já ter assumido essa posição, que na revisão de endereços a nossa posição é que a Comissão Executiva não tenha direito de voto no Conselho Nacional. Estou bastante crente nesse que é a melhor forma de separação de poderes e que é, inclusivamente, é uma prática nos outros partidos. Não significa que os outros partidos podem ter más práticas e nós termos boas práticas, obviamente isso não é só por si só uma razão, mas também é um benchmark interessante, mas do ponto de vista da separação de poderes, acho que é extremamente importante e clarificador. Inclusivamente, em relação ao robustecimento e à separação de poderes e ao robustecimento dos órgãos, isto não é só válido para o Conselho Nacional. O Conselho de Jurisdição e o Conselho de Fiscalização são extremamente importantes. Não é só, até pela própria lógica liberal, quer dizer, que nós, volta um bocadinho à história, que nós devemos praticar no partido aquilo que nós defendemos para o governo e para o país. E esta lógica da separação dos poderes e de um bom funcionamento dos órgãos é funcional, ainda para mais, quando nós estamos num partido, neste momento, que do ponto de vista de crescimento, nós não somos o partido que éramos há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, e portanto cada um destes órgãos cada vez é mais importante. Sem dúvida, e é importante a participação ativa dos membros, sempre que assim seja possível. Vou passar aqui para outra pergunta que acho interessante, todas elas são, mas esta agora surgiu. Todas elas têm sido, confesso. Todas elas, sem dúvida, e é bom ver como os membros estão envolvidos e interessados em saber mais. Neste caso, agora, vou passar aqui para a do Flávio Lança. Gostaria de perceber qual a visão da Carla sobre qual o trabalho que a IEL deveria fazer para motivar os abstencionistas a voltarem a ter confiança na política e, por consequência, a votarem na IEL. Já agora. Sim. Há vários temas. Desde logo, eu acho que passa pela nossa credibilidade também e credibilização. Passa por saber que o nosso voto, que o voto que é dado na iniciativa liberal vale a pena. Pelos deputados na Assembleia, passa também pelos deputados municipais. Por um lado, mostrar o trabalho que fazemos, volto a dizer, e mostrar o impacto que as nossas políticas têm na vida prática das pessoas. Há temas que nós temos dito várias vezes, em vários debates, em várias circunstâncias, mas que ainda não é genericamente conhecido, digamos assim, mas aqui entre nós, aqui entre este fórum que estamos aqui a debater, já todos nós ouvimos várias vezes, que é quando os portugueses imigram para que países? Com políticas de que tipo? E são invariavelmente para políticas, ou a esmagadora maioria, para países com políticas liberais. E há situações, há perguntas deste género que podem ajudar as pessoas a pensar que, por um lado, o nosso voto, quando é entregue, quer nos deputados na Assembleia da República, quer nos órgãos locais, valem a pena. E, portanto, isso significa que o nosso trabalho tem que ser bem feito e também tem que ser mostrado e também tem que ser ajudado. Pronto. Depois explicarmos que as políticas funcionam. E também, eu acho dar esperança. Eu acho que dar esperança que é nós, enquanto na atividade política, nós não desistimos, não é? Nós abdicamos muitas vezes de outras coisas, de outras vertentes na nossa vida, nós acreditamos que é possível fazer algo, então é possível também, pelo menos, fazer acreditar às pessoas que pelo menos acreditem em votar.
não é? Portanto, nós não desistimos do país, eles que não desistam de nós. Eu acho que essa cadeia é muito importante de passar, e esse capital de esperança e de caráter positivo é fundamental. Eu, pessoalmente, também há um tema que eu acho que é relevante no ponto de vista da diferenciação política, que é, eu acho muitos dos políticos que existem, e eu se calhar também isto é um tema que me diz bastante, porque também me fez ajudar a dar os tais passos em frente. Eu não me revejo na política de ressentimento, na política de luta constante, é as lutas de classe, é o patrão contra o trabalhador, não, é um projeto construtivo, e essa componente, esse capital de esperança e de visão que é possível fazermos mais e melhor pelas nossas ideias, eu acho que esse capital de esperança e essa própria quase que alegria, essa motivação também pode e deve ser passada para os abstencionistas, dizer, então vamos acreditar. Ao mesmo tempo que mostramos que quem acreditou foi recompensado pelo nosso... Nós merecemos todos os votos que levamos. Carla, agradecer-te aqui este momento mais uma vez e creio que foi muito bom para esclarecer. Nós vamos dar a ambos os candidatos também algum tempo para, tanto agora como depois, com o Rui na segunda-feira, algum tempo para algumas alegações finais. O que é que tu gostarias de dizer neste momento aos simpatizantes e apoiantes da IEL? Pronto, olha, antes de mais voltar a agradecer a oportunidade para este esclarecimento. Eu acho que nós estamos num momento de viragem obviamente importante e nós temos aqui uma decisão para ver que pessoa e que equipa e que programa estará mais em condições, por um lado, de robustecer internamente o partido e, por outro lado, ir ganhar votos lá fora. Acho que esta é a apreciação que estamos a fazer. O projeto que estou a encabeçar tem uma equipa como comissão executiva forte, altamente capacitada, que em trabalho conjunto tem as valências próprias para conseguir levar este partido mais para a frente, para um crescimento consolidado que é preciso. Nós precisamos de consolidar o crescimento numa visão diferente na gestão do partido, mas com um grande foco, fazer crescer o liberalismo, chegar a mais eleitores, fazer crescer a iniciativa liberal. Também temos que perceber que a iniciativa liberal é um partido com vocação de governo e, portanto, nós temos que fazer a nossa política não com soundbites, não mantermos a nossa matriz da irreverência, do inconformismo e desta força para a ação, mas sermos um político, termos políticas com robustez, com credibilidade e levar a política a este bom nível que nós gostamos. É com todo o empenho e a vontade e a alegria em que conquistamos com este projeto e estamos sempre disponíveis para esclarecer e para fazer esta construção em conjunto. Carla Castro, em nome meu, da Madalena e toda a lista T, muito obrigado por esta hora. Obrigada. Obrigada. E obrigado pelas perguntas que foram bastante interessantes e amplas. Obrigada. Muito obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.